uma vez que o caminho de Deus para a salvação é a cruz, cabe que a missão do pregador é pregar a cruz e nada mais, porque nada mais vai salvar. A gente pode entreter a nossa audiência com histórias, com conversas. Já falei aqui do uso de meios que tornam o culto algo mais gostoso e atraente e tudo, mas nada disso vai nos livrar do nosso problema fundamental, que é a culpa dos nossos pecados e a condenação eterna. Estamos caminhando, nos perdendo, a menos que alguma coisa aconteça. E essa alguma coisa acontece através de um tipo de pregação, que é a pregação da cruz, como Paulo vai dizer aqui. Ele não ia atender às demandas do povo da época. Ele diz aqui que os judeus pedem sinais. De fato, quando Cristo estava no meio dos judeus, os judeus várias vezes disseram assim: faz um milagre para que fique claro que você é o Messias, o Filho de Deus. Qual foi a resposta de Jesus? Só vai ser dado um milagre para vocês, só vai ser dado um sinal para vocês, que é o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra e depois ressuscitará. É o único sinal que eu vou dar para vocês. Cristo não fez milagres para atender ao desejo do povo, porque os judeus queriam: faça milagre, você não é o Cristo? Se isso fosse nos dias de hoje, né? Não faltava quem não fizesse milagre para atender a multidão, porque a multidão quer milagre, ou não quer? Claro. Por que vocês acham que elas enchem essas igrejas? Elas querem milagres, querem ver sinais e prodígios. E Jesus disse: não, porque vocês estão pedindo pelo motivo errado. Vocês estão pedindo a coisa errada. Vocês deviam estar pedindo outra coisa, porque tem coisa mais importante do que ver sinais e prodígios. Os judeus pedem milagres, e porque não viram, eles crucificaram Jesus, rejeitaram a Cristo. Enquanto isso, os não-judeus, os gregos, verso 22, eles buscam sabedoria, ou seja, eles querem ser convencidos por meio de argumentos persuasivos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Paulo viu que isso não funciona. Pouco tempo antes dele chegar em Corinto, ele esteve em Atenas, que era a capital da cultura grega da época. E ele foi lá no Areópago, que era um grande anfiteatro, para explicar o evangelho para os atenienses, que os atenienses ouviram Paulo pregar e disseram: o que é que esse tagarela, é a palavra que está lá, o que é que esse tagarela está dizendo? Levaram Paulo lá para o anfiteatro e diz aí: o que é isso, que ideia é essa que ele está falando? E Paulo então começou a pregar o evangelho, partindo da revelação natural, falando de Deus, e foi afunilando até chegar na cruz e na ressurreição. Quando ele estava argumentando, os filósofos epicureus e estoicos, que eram os dois ramos da filosofia mais em destaque naquela época, eles se levantaram e deixaram Paulo falando sozinho. Eles queriam ser persuadidos logicamente de que Jesus Cristo, morto na cruz e ressurreto, de fato era o caminho de salvação, e não tem como fazer isso. A retórica, ela não convence, a lógica não persuade, a sabedoria de palavras não ilumina. É só o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo através da mensagem da cruz. Paulo teve essa experiência lá, diante dos filósofos. Não adianta se argumentar com eles. Você pode trazer bons argumentos, eu posso chegar e trazer bons argumentos. Eu recomendo até para vocês um livro de John Piper, a respeito da leitura da Bíblia, né? Lendo a Bíblia espiritualmente, se não me engano é esse o título, onde ele vai dizer o seguinte: olha, ele vai levantar os antigos argumentos que sempre foram usados para provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode argumentar com o incrédulo: olha, vê a antiguidade desse livro. Segundo, o fato de ter mais de 50 autores de diferentes épocas, de culturas diferentes, língua diferente, eles têm a mesma mensagem. Veja profecias que foram feitas 600 anos antes de Cristo, que se cumpriram com exatidão. Veja o escopo da Bíblia, veja o fato de que esse livro tem 3.600 anos. É um dos livros mais antigos da humanidade, é o livro que já foi mais atacado, perseguido, destruído, procurado destruir, e ele continua sendo o livro mais vendido e lido do mundo. Isso não mostra que esse livro é de Deus sobrenatural. Você pode usar toda essa argumentação e o cara vai dizer: não, deve ter outra explicação. Não creio nisso. Não é verdade? Não creio nisso não, isso é conversa. Deve ter outra explicação para isso aí. Nós vamos procurar, não sei qual a explicação, mas a ciência vai dar. Só questão de tempo. É exatamente o que eles dizem nas lacunas da teoria da evolução, né? A teoria da evolução não explica muita coisa que a biologia moderna já mostrou que existe, mas a resposta deles é: não explica agora, vamos esperar mais um tempo e a ciência vai trazer uma explicação. Depois chamam Deus, né? Eles dizem que nós usamos o Deus dos gaps, dos espaços, né? O nosso Deus, a gente criou Deus para poder suprir os espaços que a ciência não resolveu. E agora eles é que fazem a ciência dos gaps, dos
os espaços, né? Eles vão usar a ciência para dizer, um dia vai preencher os espaços que estão faltando aqui para a gente entender como é o mundo. Então esse pessoal, de fato, não consegue entender, por mais racional, lógico, retórico que você seja. Não pode, porque o pecado do homem afetou todas as suas dimensões. Paulo vai desenvolver isso no capítulo 2. Né? O pecado afetou a capacidade do homem de discernir, de entender as coisas espirituais. Ele não deixou de ser inteligente, mas ele foi afetado na sua capacidade de discernir espiritualmente. Os olhos do coração foram cegados. Eles não entendem, eles não percebem. Por mais lógica que você use, por mais argumentação que você utilize. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, diz Paulo. Mas o que é que ele faz? No verso 23. Ele atende isso. Ele vai fazer sinais para os gregos? Ele vai fazer argumento, tratado de teologia para os judeus e para os gregos? Não! Verso 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Ou seja, o caminho da salvação determina a pregação. Se Deus determinou salvar a humanidade pela loucura da pregação, qual deve ser a missão do pregador? Pregar Cristo crucificado. Ainda que seja escândalo para os judeus, porque para os judeus era um escândalo. Um Messias pendurado na cruz, lá no livro de Deuteronômio está dizendo, maldito é aquele que for pendurado na cruz. E Paulo repete em Gálatas, no livro de Gálatas diz, Cristo se fez maldição por nós quando ele foi pendurado na cruz. Então a ideia de um Messias pendurado numa cruz era uma blasfêmia para o judeu. Cristo crucificado até hoje é loucura. É escândalo para os judeus e continua sendo loucura para os gentios até o dia de hoje. A mensagem do Evangelho continua sendo loucura. Delírio, né? Como disse Festo para Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Você está aí numa crise, né, Paulo? Você está alterado, você está vendo coisa, Paulo. Você está vendo coisa. Esqueceu o teu remédio hoje de manhã, você está nessa situação assim. É assim que o mundo olha para nós. Apesar disso, Paulo diz, eu prego a Cristo e esse crucificado. Na carta aos Romanos ele vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho. Ainda que as pessoas pensem isso a respeito dele.